Bom dia, irmãos, né? Nós estamos aqui mais uma vez para cultuar a Deus nessa gravação, né? Culto sendo gravado aqui, que chegará aos corações dos irmãos, pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Aqui no local onde a gente está é aberto, então a gente pode ver ali as folhas se mexendo com o vento. E eu pensando aqui, né, o Espírito Santo, a palavra diz que ele é como o vento, né? Ele sopra onde quer. Então não há barreiras que vão prender, que vão atrapalhar a ação dele, né? Então mesmo que você esteja dentro de casa, meu irmão, você pode fechar, sua casa pode estar fechada aí, basta que for sempre ter um ventinho entrando, alguma gretinha. O Espírito Santo ele é assim. Nosso coração muitas vezes ele está ali tem a parte preparada ali, né, para o Espírito Santo entrar. A boa terra tem que estar ali. E ele sopra e chega até lá, né, e faz morada. Né, e hoje, 14 de junho, nós estamos aqui de 2020, mais uma vez, para adorar o Senhor. E nós vamos cantar uma canção que ela fala que é precioso para um irmão estar perto do outro. Né? A gente tem se privado disso até certo ponto nesses dias, mas, como eu disse aqui no início, o Espírito Santo, que ele faz essa liga entre nós, ele nos une, né? Espiritualmente nós estamos unidos, então nós vamos adorar a Deus juntos, né? Mesmo longe nós estamos juntos, porque o Espírito Santo ele faz essa liga entre nós, né? Ele é o nosso, esse amor de Deus que nos envolve, que está dentro de nós. Amém? Vamos adorar a Deus? Como é precioso.
Deus é perfeito, né? A palavra de Deus diz que Deus nos entregou um amor perfeito, né? Consumado na entrega do seu Filho por nós na cruz. Nós vamos adorar o Senhor agora cantando esse amor que fala de Deus, de como Ele nos vê, né? De como Ele nos fez. A palavra de Deus diz que antes de nós sermos formados lá no ventre de nossa mãe, né, Deus já nos via, né, já nos observava. Ele mesmo entreteceu, né, Ele nos teceu lá nos tecidos do nosso corpo, né, dentro do ventre de nossas mães. Ele já tinha um projeto, um plano para cada um de nós. Nós vamos adorar o Senhor com essa canção, né, que fala desse infinito amor de Deus.
as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixarás, ó vê-lo vai embora, só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se me entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém. Palavra do pastor André. Amém. Graça e paz, irmãos. Nós vamos prosseguir então nessa manhã com o nosso culto, trazendo aqui a palavra de Deus para o nosso coração. Sabemos, irmãos, como a própria palavra diz a respeito dela, que ela é viva e eficaz, né, e mais penetrante do que uma espada aguda. E ela tem esse poder, né, de penetrar as nossas vidas nas dimensões mais íntimas do nosso ser. E eu tenho certeza que nessa manhã, nessa palavra, ela vai ter esse efeito sobre a sua vida e sobre todos que a ouvirem. Eu quero compartilhar hoje uma das cartas do Apocalipse, né? Inclusive a primeira carta, que é a carta à igreja de Éfeso. E antes assim da gente fazer essa leitura, eu quero trazer algumas considerações não só dessa carta, né, mas dessa introdução do livro de Apocalipse. Então é interessante, irmãos, nós notarmos aqui que o Apocalipse ele começa inclusive com essa revelação, né? João ele tem primeiro uma revelação do Cristo ressurreto, né, de Cristo em seu estado glorificado, e João recebe logo de imediato essa direção de Deus para escrever às 7 igrejas que estavam na Ásia Menor. Provavelmente essas igrejas foram fundadas entre 52 e 55, né? Ali no período missionário da igreja, na direção do apóstolo Paulo, com todos os seus cooperadores. Igrejas que experimentaram naquele início, né, um grande avivamento, uma explosão missionária muito grande em Tessalônica, e em especial na Ásia ali. Então é o que nós podemos perceber aqui. Antes de passar as visões escatológicas que vão começar lá no capítulo 4, nós temos então essa espécie de introdução. Antes que João tenha as revelações das coisas futuras, né, pertinente a toda a humanidade, João ele escreve as revelações de Jesus Cristo, tratando a individualidade de cada uma dessas igrejas. Em especial são mencionadas aqui 7 igrejas no capítulo 2 e 3. Éfeso, Esmirna, Sardes, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Pérgamo, Filadélfia e Laodiceia. Então essas igrejas recebem essas cartas. Essas igrejas, irmãos, elas estavam agora já depois de alguns anos, né, de suas plantações, de seu início, sofrendo muitas perseguições na Ásia, perseguições ideológicas, perseguições religiosas, e perseguições físicas também. Inclusive em Pérgamo,
já havia acontecido, inclusive, o primeiro martírio. Antipas, né, um cristão chamado Antipas, tinha sido morto por causa da sua fé em Cristo. E é isso que está aqui, tratando essas cartas aqui, elas tratam de acordo com a visão que Jesus revela delas. Então é tratada aqui de forma específica a individualidade de cada uma dessas igrejas, de cada uma delas. Essas igrejas estavam sob fortes ataques, né? Sob fortes ataques aqui, como por exemplo a soberba, a vaidade, as heresias, o paganismo, o sincretismo religioso, que era uma mistura de religiões, o esfriamento da fé e também a frieza do amor fraternal. E por causa disso, antes de passar as revelações gerais, João recebe essas revelações que trata especificamente as peculiaridades de cada uma dessas igrejas. Um outro fato interessante aqui nessa introdução é a gente considerar a estrutura dessas cartas. Elas têm basicamente a mesma estrutura, o mesmo roteiro básico, elas têm uma mesma ordem, como se a gente pudesse dizer que o começo, meio e fim dessas cartas tem a mesma estrutura. Elas começam mencionando o destinatário, né, quem receberia a carta, o anjo de cada cidade, né, ao anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Esmirna, ao anjo da igreja em Pérgamo, né, em Sardes, em Tiatira, em Filadélfia e Laodiceia. Logo em seguida, Jesus ele se apresenta, né, o remetente, aquele que está endereçando essa carta, ele se apresenta sempre de uma forma específica, falando do seu poder, da sua soberania, dos seus atributos como santidade e verdade, e também algum aspecto do seu estado glorificado. Para uma dessas igrejas, inclusive, ele se apresenta como aquele que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhante a latões reluzentes. Basicamente, em cada uma delas também é dito que há de favorável a respeito delas. Também se menciona o que precisa ser mudado, uma exortação direta a um fato específico a cada igreja, com exceção de Esmirna e Filadélfia. E aí a carta segue com um chamado ao arrependimento, né, seguido de uma oferta de perdão, e elas vão terminar sempre do mesmo jeito, com uma recompensa aos vencedores e com um alerta para que individualmente e coletivamente essas pessoas pudessem ouvir e compreender aquilo que o Espírito estava dizendo a essas igrejas. Essas igrejas, irmãos, elas servem para nortear as nossas vidas, porque elas tratam basicamente dos problemas gerais das igrejas. Então essas cartas elas são pertinentes para todas as épocas, para todos os lugares, em todas as culturas. A igreja no seu estado militante, né, nesse contexto do mundo, inserida aqui nesse sistema, e que estão sob esses mesmos ataques, a soberba, a vaidade, o sincretismo religioso, a questão ideológica. Então essas cartas nos servem de alerta, ao mesmo tempo que nos servem de alento, né? Nos encoraja com suas perseveranças, com seu amor, com sua fé. E por isso a importância tão grande de conhecê-la, de entendê-las e de tomar conhecimento das revelações que foram dadas a cada uma delas. Vou fazer a leitura rápida então, aqui para a igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e não podes tolerar pessoas más, e que pusestes à prova
aqueles que a si mesmo se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tens perseverado e suportado os sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do teu lugar. Tens, contudo, a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Como eu já disse, irmãos, essa carta segue esse escopo, né? Ela segue essa estrutura literária no seu início, no seu meio e no seu fim. Mas essa carta, ela tem a sua individualidade. E Jesus, ele vai tratar aqui de maneira individual para cada uma delas. Como eu já disse aqui, o remetente é sempre o anjo daquela cidade específica mencionado para cada uma delas, ao anjo da igreja que está em Éfeso. Havia uma grande igreja nessa cidade, irmãos, fundada, plantada pelo apóstolo Paulo, seus cooperadores, e devido à sua importância, né? Éfeso era uma cidade portuária, uma cidade muito importante na cultura religiosa daquela época, porque lá se encontrava o templo da deusa Diana ou Artemis, que era considerada deusa da fertilidade. Então havia uma influência muito grande. Era também uma cidade portuária, né? Centro comercial da Ásia. E ali foi plantada esta igreja com grande fervor, com grande explosão missionária. E essa carta agora, em especial, essas palavras são endereçadas a esses irmãos e a essas pessoas, já depois de alguns anos de sua fundação, agora no tempo do apóstolo João. Como que Jesus se apresenta para ela? Ele diz assim: aquele que tem, assim declara, aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. O próprio João, ele já interpretou essas duas figuras no versículo 20 do capítulo 1. E ele diz que as 7 estrelas são 7 anjos. Os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então é assim que Jesus se apresenta. Aquele que tem na mão direita, né? Essa expressão ter na mão direita, Deus tem o controle, Ele tem a soberania de cada uma dessas igrejas. Ao mesmo tempo, a expressão que diz que Ele anda no meio dos 7 candelabros de ouro, né? Ele está inserido, Ele conhece, Ele anda no meio dos 7 candelabros. Ele tem um conhecimento íntimo, profundo de cada uma dessas igrejas. E ele começa com uma forma de elogio, trazendo assim esse conhecimento das obras desta igreja. Ele diz assim: conheça as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que pusestes à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e descobriste que eram impostores. Na verdade, a gente pode dizer que essa igreja ela tinha um histórico invejável. Um histórico invejável, um histórico de trabalho árduo. Esse termo significa que eles trabalharam quase à exaustão. Eles tinham perseverado na fé, mesmo sob os ataques. A Ásia sofria uma grande influência do culto ao imperador naquela época, né, que tinha ali a sua influência maior na cidade de Pérgamo, mas que com certeza tinha se espalhado por toda a Ásia. Mas eles tinham perseverado na fé. Outro fato interessante aqui diz que eles não podiam tolerar pessoas más, né? Não no sentido de desprezar essas pessoas, mas não de ser conivente, de não apoiar aquilo que era errado. Uma igreja que se posicionava firmemente contra as práticas do mal. E era uma igreja
que ainda era criteriosa em colocar à prova aqueles que se diziam apóstolos. Uma igreja que não aceitava qualquer tipo de ensino. Uma igreja que não, que era criteriosa também nesse ponto relevante. E diz aqui que ela tinha colocado esses apóstolos à prova e tinha descoberto que eles eram impostores. Olha que igreja. Uma igreja que tem um histórico assim, trabalho árduo, perseverança, não tolerava o mal, colocava à prova os que se diziam apóstolos, mas não eram. E ainda no verso 3, essa lista, ela se estende, diz assim: tens perseverado, suportado o sofrimento de toda espécie por causa do meu nome e não te deixaste desfalecer. Era uma igreja que tinha suportado toda espécie de sofrimento, perseguições ideológicas, perseguições religiosas, perseguições físicas, violentas, como aconteceram provavelmente em Pérgamo, ao ponto de causar o martírio, morte de pessoas. Mas aqui Jesus disse: olha, tens perseverado, suportado sofrimento de toda espécie, e não negaste, e não deixaste desfalecer. É uma igreja que não desfaleceu na fé, na perseverança, no fato de suportar, não sucumbiu diante dos sofrimentos. Que história! Às vezes eu digo assim, que se eu tivesse naquela época, se eu visse o histórico de uma igreja dessa, eu queria congregar nela, eu queria ser um membro ativo, e somar realmente com esses irmãos. Mas olha que interessante, irmãos. Olha que interessante. Logo na sequência, aqui no verso 4, há uma repreensão contra essa igreja. Às vezes a gente fica assim até a pensar, mas o que poderia, qual repreensão poderia vir sobre essa igreja? Uma igreja que perseverou, uma igreja que suportou sofrimento por causa do nome de Cristo. A causa está aqui, uma igreja que não havia desfalecido. Mas há uma repreensão no versículo 4, diz assim: entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Um diagnóstico tão penetrante, especialmente de pessoas que acabaram de ser elogiadas por perseverarem e não se fadigarem na fé. Só aquele que tem na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro, que está inserido no meio das igrejas, que conhece, que perscruta, de uma forma muito íntima, é que podia fazer esse diagnóstico tão profundo. Somente um raio-x, com esse olho tão preciso, poderia identificar nessa igreja essa deficiência. Diz que em algum momento eles abandonaram o primeiro amor. E eu confesso assim que minha cabeça já deu alguns nós. Já confesso que provavelmente já devo ter branqueado alguns cabelos, querendo entender o que de fato é esse primeiro amor. Porque a gente pensa assim, não, esse primeiro amor é porque hoje eles não fazem mais com aquela devoção a Cristo. Sim, acredito que tem essa aplicação. Aos Coríntios, Paulo escreve uma exortação dizendo o seguinte: Paulo diz assim: olha, eu temo que assim como a serpente enganou Eva, assim também o diabo engane vocês, afastando vocês da simplicidade e da pureza do Evangelho. Acredito que é um fato, que ocorreu aqui nessa igreja. Eles se afastaram, mesmo com toda obra, mesmo com todo empenho, mesmo com todo fervor, mesmo com toda a capacidade de suportar os sofrimentos. Eles haviam se afastado da simplicidade e da pureza do Evangelho. E em que consiste a simplicidade
e a pureza do Evangelho. Irmãos, o Evangelho é simples. O Evangelho, ele se fundamenta basicamente em 2 pilares. E esses 2 pilares é a fé em Jesus Cristo e o amor pelos irmãos. Se a igreja se afasta desses pilares, se esses pilares eles estremecem, então ela está se afastando. E a exortação é muito clara: entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste em algum momento desta caminhada, em algum ponto da história desta igreja, eles abandonaram essa simplicidade. Olha que interessante, né? E eu quero frisar nesta manhã, né, como forma de uma aplicação especial a essa exortação para esta igreja. E é claro que eu quero me fundamentar na palavra de Deus. E o segundo ponto desse abandono do amor, eu quero também frisar no fato justamente dessa questão deles terem abandonado em algum aspecto importante o amor fraternal. Se nós fôssemos, inclusive a carta aos Efésios é a carta que a gente tem mais conteúdo dela em outros textos bíblicos. Como, por exemplo, Paulo escreve uma carta exclusiva a esta igreja. O livro de Atos menciona com muita propriedade esta igreja. E lá em Atos 1,15, Paulo ele elogia essa igreja e diz que recorda dela com grande alegria, justamente por esses 2 pontos. Porque Paulo diz assim, olha, né, eu tenho ouvido a fama de vocês, que diz respeito à sua fé em Jesus e o seu amor pelos irmãos. Em Atos 20 e 35, de Mileto, uma outra cidade, Paulo convoca os presbíteros de Éfeso e dá para eles ali algumas recomendações, inclusive no que diz respeito aos falsos mestres. Mas a última recomendação que Paulo deixa ali naquela conversa é justamente essa, que eles mantessem o fervor do amor fraternal. E era isso, irmãos, que marcava essa igreja. Essa igreja carregava 2 distintivos próprios que reluziam sobre ela, que era a fé em Jesus e o amor fraternal. E nós aprendemos aqui, nem as muitas boas obras, nem a sã doutrina pode tomar o lugar do ágape, do amor, na comunidade cristã. Quem disse isso foi Bruce, né, no seu comentário bíblico. Então eu quero chamar nossa atenção aqui nessa manhã. O versículo 5 diz assim: recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro. Houve um declínio nesta igreja. Por isso que o versículo 5 diz: lembra-te, recorda-te onde você caiu, onde você deixou essa boa obra, onde vocês foram deficientes nessa prática. E ele diz: arrepende-te e pratica as primeiras obras. Houve um declínio, houve uma queda em algum ponto, e eles deixaram de exercer esse fervor, essa devoção amorosa por Cristo. Mas especialmente também, eu quero dizer aqui, esse amor fraternal pelos irmãos. Compreendemos por toda a leitura do Novo Testamento que as igrejas gentias, elas funcionavam como forma de uma cooperativa. A gente vê isso claro também na carta aos Coríntios. Uma igreja dava assistência para outra, havia uma cooperação mútua entre elas. Inclusive Paulo exorta a igreja de Coríntios a esse respeito, porque Coríntios estava um pouco recuada, estava também afrouxando nessa prática. E aqui é o que nós podemos perceber. A ordem para esta igreja é: lembra, onde você deixou essa prática, onde você caiu, arrepende. Para todas essas igrejas, com exceção de Esmirna,
e Filadélfia, há uma exortação ao arrependimento, há uma chamada ao arrependimento, há uma oportunidade para que haja uma mudança, uma conversão, provavelmente para essa geração nova que agora constituía esta igreja. E eu me lembro aqui de uma frase que eu ouvi há pouco tempo, que diz o seguinte: o que leva as pessoas para o inferno não é o pecado que elas cometeram, mas é o perdão que elas rejeitaram. Para todas essas igrejas, por mais afundadas na corrupção que elas estivessem, por mais emaranhadas de pecado, há sempre uma oferta de perdão. E o que leva as pessoas ao inferno não é o pecado que cometeram, mas o perdão que rejeitaram. Esta igreja, ela é chamada ao arrependimento, ao exercício prático do amor. Em Romanos 13:8, Paulo diz que nós somos devedores. Paulo diz assim: a ninguém devais nada, né? Não devais nada a ninguém. A única dívida que nós temos para com os outros é o amor, com o qual nós devemos amar uns aos outros. E é isso, irmãos, que eu deixo aqui. Em Gálatas 5:6, Paulo diz que nem a circuncisão, nem a incircuncisão representa nada. Mas Paulo diz assim: mas a fé que opera pelo amor. A verdadeira fé, ela não opera pela religiosidade. Ela não opera simplesmente pela liturgia, mas ela opera pelo amor. A verdadeira fé, ela se manifesta em amor. E é interessante, irmãos, a gente pensar, parece que nós estamos falando aqui de coisa pequena, porque a repreensão para esta igreja é muito grande. Já terminando, na segunda parte do verso 5, ele fala assim: se não te arrependeres, em breve virei contra ti, e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Sabe o que acontece, irmãos? A gente pensa que o exercício do amor não é uma falta grave. A gente pensa que a falta do exercício do amor é algo maleável, é algo assim insuportável, é algo que pode ser, sabe, que pode ser, não é tão grave. E aqui Jesus está dizendo: se você não se arrepender, se você não voltar à prática das primeiras obras, se você não viver essa fé que opera pelo amor, se você não voltar lá nas suas origens de Efésios 1:15, de Atos 20:35, eu virei contra ti e removerei o seu candelabro. Esta igreja seria removida. Ela seria removida. Irmãos, é tão sério isso que eu estou dizendo. É tão sério essa exortação que a Bíblia faz a essa igreja, que se nós lêssemos a primeira carta do apóstolo João, nós veremos a ênfase que o apóstolo João dá ao amor fraternal. João disse: olha, o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não é de Deus. João, ele disse que sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos o irmão. A principal evidência da nossa conversão em Cristo é o amor pelos irmãos. João chega a dizer que nós não devemos amar de palavras, nem de língua, mas de obra e de verdade. Então, irmãos, isso é muito sério. A principal obra que nós vamos apresentar no dia do juízo, a principal obra que vai ser requerida das nossas mãos é o amor. Como está descrito em Mateus 25, quando Jesus disse: olha, venham para aqueles que forem salvos, né? Tomem posse do reino, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava preso e foste me visitar. Olha, irmãos, é muito sério. Não amar é uma falta grave e compõe o principal mandamento da Bíblia, que é amar a Deus e também amar os irmãos. Aqui, só para terminar, diz que ele fala assim no versículo 6: tens contudo a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Essa igreja tinha esse fato a seu favor. Ela odiava as obras dos nicolaítas, provavelmente falsos ensinos, heresias que já estavam infiltrando na igreja desde
lá de trás, mas que agora era forte nesse momento. Mas a igreja de Éfeso tinha se posicionado. Terminando aqui no versículo 7, como todas as cartas aqui terminam, diz assim: quem tem ouvido, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Não foi dito só para a igreja de Éfeso, foi dito para as igrejas. Provavelmente cada igreja da Ásia recebeu uma cópia dessa, contendo toda a revelação do Apocalipse. E quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito diz. A mesma expressão que Jesus usa quando conta a parábola do capítulo 13 do semeador. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem a sensibilidade do Espírito, quem tem o temor de Deus, quem crê na palavra do Senhor, ouça e compreenda o que o Espírito diz às igrejas. Quem não tiver essa sensibilidade, quem não tiver o seu coração tomado por esse temor, provavelmente ignorará estas palavras. E a recompensa para os vencedores é: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Esse comer da árvore da vida é esse acesso à eternidade, é a participação na vida eterna. E para todos os vencedores, em todos os tempos e épocas, essa recompensa é comer da árvore da vida. Aquela que foi apresentada em Gênesis, aquela que é apresentada lá no final de Apocalipse como na cidade santa, a Nova Jerusalém, que é uma figura da nossa participação da eternidade com Cristo. Então, irmãos, que Deus nos abençoe. A única aplicação que eu faço: a igreja vive momentos difíceis, o mundo se torna cada vez mais egoísta, materialista, hedonista, é uma busca do prazer próprio. Irmãos, e principalmente nos dias que nós estamos vivendo, que nós não cometamos esse erro do esfriamento do amor. Tanto o nosso amor por Cristo como uma fé sincera, a simplicidade do Evangelho, ela se fundamenta na nossa fé em Cristo e no nosso amor pelos irmãos. E nós não podemos abrir mão disso. Que Deus sensibilize o nosso coração no tempo que nós vivemos, no momento que nós estamos passando, para que o nosso amor pelos irmãos, ele possa ser aquecido, ele possa ser consolidado e confirmado cada dia. Que venha ser a marca da igreja, da comunidade cristã nos nossos dias, a simplicidade do Evangelho, que é a fé em Jesus e o amor pelos irmãos. É isso que caracteriza o seu cristianismo? É nisto que se fundamenta a sua fé? Esse é o seu estilo de vida baseado em Cristo? Que fique aqui nessa manhã essa palavra e que nós possamos aprender com esta igreja. Amém? Nós vamos orar nesse momento, encerrando e agradecendo a Deus pela sua vida. Pastor Aguinaldo. Amém. Graça e paz, irmãos. Que palavra abençoada é essa, né? E a palavra de Deus, ela é essa bússola que nos conduz, que nos norteia, né? O salmista declara, eu não quero ser repetitivo, sempre uso esse versículo. O salmista declara que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. E esse é o entendimento, né? Eu costumo dizer, queridos, que nós devemos avaliar tudo à nossa volta, inclusive a nossa vida, à luz das Escrituras Sagradas. E não avaliar as Escrituras Sagradas à luz daquilo que ocorre à nossa volta ou em nossa vida. Que a palavra de Deus, ela deve ser o fundamento, né, da nossa vida no todo, nossa conduta. Nós cremos que a Bíblia, as Escrituras Sagradas, ela é a nossa regra de fé e prática. E nós vivemos realmente esse tempo difícil, né, esse tempo de um esfriamento na fé, no amor, na compreensão. Mas que o Espírito Santo de Deus, ele nos conduza nesses dias. Nós queremos orar com você nessa hora. Eu peço que você, se for possível, feche os seus olhos e faça a sua oração. Que o Espírito Santo de Deus, ele desperte em nós esse amor, esse calor, né? Esse desejo de buscarmos mais e mais ao Senhor, e esse amor a Deus, esse amor aos nossos irmãos.
irmãos. Que o Espírito Santo desperte nessa geração esse amor por Deus, pelas coisas de Deus, e esse amor ao próximo também. Que a palavra de Deus ela esteja sempre presente nas nossas vidas, que seja algo desejoso por todos nós. Pai, nós te agradecemos nessa hora. Deus, nós te louvamos, ó Pai querido, por tua graça, por tua misericórdia e pelos ensinamentos da tua palavra. E assim como a igreja em Éfeso, Senhor, nós também possamos, ó Deus querido, analisar as Escrituras Sagradas e reconhecer, sim, que muitas vezes há em nós falhas, como houve nessa igreja. Que possamos, ó Deus, nos arrepender de tudo aquilo que desagrada ao Senhor e nos voltarmos a Ti em oração, em amor genuíno, verdadeiro, amor fraternal para com os nossos irmãos. Ó Deus, que a Tua destra poderosa, Senhor, ela esteja sobre nossas vidas, sobre a nossa nação, sobre o Teu povo, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, nesses dias difíceis. Desperta, Senhor, essa geração que surge agora em meio a tantas dificuldades para o cristianismo. Desperta, Senhor, nessa geração o amor a Ti, Senhor. O amor aos irmãos, Senhor. Essa importância, meu Deus, de termos esse conceito de irmandade. Somos um no Senhor. Que esse sentimento individualista caia por terra e que a unidade cresça em nosso meio, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, para que nós possamos sim avaliar como os cristãos da época da igreja em Éfeso, a qual foi pregado aqui nessa manhã, para que nós possamos avaliar, Senhor, analisar os ensinamentos, reter aquilo que está contido na Tua palavra e descartar todas as outras doutrinas, todos os outros ensinamentos, Senhor, que fogem dos princípios bíblicos que o Senhor deixou para nós. Ó Deus querido, abraça a Tua igreja. Nós oramos por nossa nação também. Nós oramos, ó Deus, pelas nações espalhadas por esse planeta, os campos missionários, as igrejas plantadas, ó Deus, a liderança, a membrazia, que o Senhor abrace a todos nós, que o Senhor nos ajude, que seja assim a Tua palavra lâmpada para os nossos pés, que seja assim a Tua palavra luz para o nosso caminho, que o Senhor nos norteie a cada dia rumo àquilo que o Senhor tem para nós, a fim de nós alcançarmos o que está contido nesse texto, de podermos novamente, Senhor, desfrutar da árvore da vida que está plantada no paraíso do Senhor. Nós te agradecemos nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém.